Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Aproveito que estou a sair do trabalho, isto já são 6h30 aproximadamente, final da tarde. À partida vou aqui em direção à Rotunda IP, muito trânsito, e vou-vos deixar aí um bocadinho da minha condução, ou dos cuidados que vocês devem ter durante a condução, durante horas de ponta. Ok, companheiros? Porque esta é velha máxima, não é? Uma pessoa de moto, o que é que faz? Tenta sempre furar. Por lei não deve, não é? Não deve furar mesmo. E eu, muitas das vezes, contra mim falo, furo, mas só quando vejo que tenho segurança de o fazer. Por exemplo, se o trânsito for assim muito galgado, vamos lhe chamar, eu não ando no meio dos carros, ok? Tento sempre seguir a minha trajetória atrás, porque o trânsito até está relativamente fluido, ok? E aí eu não arrisco a passar nos meios dos carros. Agora, se a fila tiver mesmo estanque, aí tento fazer uma passagenzinha no meio dos carros, como é óbvio, principalmente se tiver linha tracejada, ok? Por exemplo, vou arriscar agora aqui, sempre olhando para trás e sempre, ou seja, sempre tentar dar a entender ou que os condutores dos carros se apercebam da vossa presença. Porque muitas das vezes eles, sem darem aviso de nada, sem darem piscas, ou seja o que for, eles metem-se ou tentam mudar de faixa. E isso para nós levamos com eles, principalmente se formos no ângulo morto, não é? Aqui o trânsito está estanque, os condutores estão a dar aqui um espaçamento bastante bom. Alguns não têm essa consciência e metem-se mesmo para o meio. Eu já tenho que ter cuidado com esses. E, por exemplo, agora começa a ser uma situação ligeiramente perigosa, porque o trânsito está a começar a fluir e uma zona de transição de rua, ok? Aqui é perigosíssimo uma pessoa meter-se no meio, porque existe muita gente a querer passar de umas faixas para as outras. Estão a ver? Este meteu-se e não é dos piores, porque assinalou a mudança de faixa, ok? Nesse aspecto este fulano foi impecável nisso. Por norma, eu podia aqui tentar meter no meio. Tem linha contínua, eu evito passar, ok? Prefiro aguardar aqui atrás dos outros carrinhos. Não quero dizer que daqui a nada, se eu tiver condições para, vem aí uma scooter, e vai passar, como é óbvio, não é? Faz o papel dela, não é? E eu, até por um lado foi bom, que abriu espaço para os outros, e eu, vou aqui, mas é como eu digo, não devia estar aqui, porque eles começam aqui em andamento, é um andamento progressivo, não devia fazer ou devia evitar estas ultrapassagens, ok? Ou passar no meio. E caminhões como estes, dá-lhes muita largueza. Os caminhões têm um ângulo morto muito maior, e se a gente for quase em cima deles, eles nem dão fé por nós. E eles também, para dar um jeitinho ao lado, é no estante e passam-nos por cima. Ou muitas das vezes só um cheirinho, não é?
E mesmo a própria deslocação dos caminhões, opá, é perigoso. Ensinam-nos isso na escola de condução, não é? Eu não devia fazer aquilo, pá. Ainda por cima entre dois caminhões. É um risco muito grande. Por acaso o fulano do caminhão parecia estar a vê-lo bem e deu-lhe algum espaço. Caso contrário, habilitava-se ali a ter a sorte grande e a determinação. Pá, mas é a realidade, eu também já fui assim. Pá, comecei por uma 125 sem experiência quase nenhuma de moto e muito menos andar no trânsito de moto. Pá, mas por acaso sempre fui muito consciente e com os pés assentos no chão do que andava a fazer. Pá, e da realidade é que na gente na moto uma pessoa tem que ter a percepção que é um elemento, ou que é o elemento mais fraco, o elo mais fraco aqui no meio do trânsito. Enquanto vocês não interiorizarem isso, pá, estão sujeitos a ter aí umas surpresas desagradáveis, como é óbvio. Eu inclusive tive algumas, felizmente nunca foram situações muito graves, foram só situações de arranhões e deixar cair a moto ao chão. Infelizmente nunca passou disso. E umas pisadurasitas leves. Cá está, assinalar aqui a mudança de marcha, ver se não vem nenhum companheiro também a querer se meter e tentar fazer este jogo aqui no meio dos carros sem arriscar nada, zero. O segredo está em não arriscar, só proceder às ações de ultrapassagem se vocês estiverem 100% seguros que aquele ato que vocês vão ter não vai interferir de maneira nenhuma com a vossa segurança e com a dos outros, como é óbvio. A primeiro está a vossa e depois está a dos outros, não é? Mas primeiro vocês têm que assegurar a vossa segurança. E qualquer ato que vocês possam ter ou qualquer ato irrefletido pode vos causar problemas, ok? Principalmente em hora de ponta, que aqui o pessoal anda todo em alvoroço, quer tudo ir para casa e está tudo estressado, ainda por cima amanhã é feriado, muito pessoal quer ir ter com as famílias, já houve aqui um choque em cadeia, pá, por isso andar assim no trânsito em horas de ponta, sempre 1001 olhos. E os vossos atos, principalmente, que é aquilo que vocês controlam, é os vossos atos, têm que ser bem calculados, ok? Nunca tomar ou ter decisões vocês não tenham 100% de garantia de qual vai ser a consequência, porque cada ato tem uma consequência. Se vocês não calcularem o ato que vão fazer ou não conseguirem visualizar o futuro desse ato, então mais vale não o fazer, ok? Porque vocês têm que contextualizar o ato que vão executar com a consequência que ele vai causar, ok? Se vocês conseguirem ter essa visualização e não vos der problema nenhum instantaneamente no vosso cérebro, pá, então é tranquilo. Se vocês tiverem por algum motivo, tiverem dúvidas, mais vale não fazer, ok? Tão simples como isso. De moto é assim que funciona. Agora, claro, vocês também têm que ter em conta os outros veículos, não é? E por isso é que vos dizem sempre para vocês terem conduções defensivas. E nós temos que tentar adivinhar quais vão ser, porque estes fulanos, eles não assinaram a marcha, atravessam-se por qualquer lado, e uma pessoa, se for aqui no meio destas indecisões e destas situações, eles literalmente não se estão a importar com vocês, ok? Se vocês levarem um toquezinho sem mais nem menos, eles
com um jeitinho nem vão dar fé, vão seguir marcha e vocês é que vão ficar com as mazelas. Ó, este aqui também, ó, fazer pressãozinha aqui na entrada. Ok, dar pisca, não vem ninguém, nada. Pá, de preferência, o código da estrada diz ser para a direita. Pá. Eu prefiro, norma geral, perder 5 a 10 minutos no trajeto para casa, mas ter a certeza que vou chegar em condições, do que me meter aqui muitas das vezes agora a fazer alterações de faixa sem necessidade e sujeito a levar aí com o carro. Olha aí uma Monkey, uma Honda Monkey. Ok, pessoal, por isso sempre vocês salvaguardem-se sempre de tudo e de todos, ter muita consciência das opções que vocês tomam quando vão a conduzir, porque é o ato que vocês vão tomar que vai definir a consequência, ok? Tão simples como isso. É uma lei muito fácil de perceber. E é que depois vocês ficam a pensar, opá, se eu não tivesse feito daquela maneira, se tivesse feito de outra, se calhar não me tinha acontecido aquilo. Pois é, mas na altura a tua avaliação não foi essa. E se calhar tiveste dúvida, mas efetuaste e não devias ter efetuado. Estão a perceber? Muito importante as vossas decisões, ok? Mais uma vez, salvaguarda, em caso de dúvida, não façam, porque vocês não vão ter segunda oportunidade. Tão simples como isso. Vocês só têm uma oportunidade de fazer bem. Caso calhe bem, muito bem. Caso calhe mal, e de ter ali um problema que pode ser um problema provisório, de fácil resolução, como pode ser um problema grave. Como vocês sabem. Ok, companheiros, por isso espero que tenham gostado do vídeo. Ainda vou deixar aí a filmar mais um bocado. Por acaso hoje não é daqueles dias que está muito trânsito, muita gente hoje fez ponto, ficou em casa, mas já deu para vocês terem uma ideia, ok? Subscrevam aí o canal, façam um grande like, ativem aí o sininho e fui!